Corpo, em geral, é uma temática de ponta em diversas áreas do conhecimento. Tanto é que ele emerge como proposta na educação física e encontrou eco nos estudos de cinema, na antropologia. Vocês vão ver, no cartaz tem a lista dos palestrantes, cada um deles vem de uma área diferente e vai abordar o tema de uma perspectiva diferente. Para uma primeira sessão no cinema da USP, Paulo Emílio, eu acho que cabe realçar a importância que tem assistir o cinema na sala de cinema, em oposição no vídeo, né, na televisão em casa, ou, enfim, numa projeção mais caseira. Isso em especial quando a gente trata do tema do corpo, né? A sala de cinema, ela permite uma imersão que às vezes a gente não consegue. Eu revi o filme para preparar a fala aqui, e o efeito é completamente diferente. Você vê na sala da sua casa, na tela pequenininha, do efeito da tela. Vamos dizer que essa aqui não é uma grande tela, mas é uma média tela. E a gente espera, em breve, poder contar com uma tela maior ainda que essa. Enfim, a escolha do filme tem a ver com a temática e com a experiência de imersão na sala do cinema. O Dançando no Escuro é um filme do Lars von Trier, do ano 2000, que é um filme que, além do corpo, né, ter uma importância crucial, uma relevância na imanência do filme em si, ele também é um filme que procura sensibilizar os espectadores, inclusive sensibiliza até o corpo da gente como espectador, né? Pela própria forma como a câmera é manuseada, ela provoca efeitos também no espectador. Isso para realçar a importância dessa experiência coletiva que a gente vai ter aqui na sala escura do cinema, com menos possível interferência de ruídos e de fatores externos à própria projeção. Então, eu vou encerrar rapidamente aqui para deixar para falar mais depois do filme, que é um filme que tem 2 horas e 20, e depois do filme, então, a gente vai fazer uma reflexão sobre ele e a problemática do corpo e a problemática do melodrama. Enfim, o corpo no melodrama é uma problemática em si, e o corpo, melodrama e cinema é o tema que a gente vai tratar aqui. Lembrando que no melodrama, enfim, o melodrama tende à hipersignificação, tende em oposição ao realismo, né, e à tragédia. As coisas são pouco ditas e muito significantes. Quer dizer, as coisas têm significado, os objetos têm significado, e o corpo condensa muito significado daquilo que não pode ser dito. O melodrama sempre se dá em torno de questões morais, né, e de uma hipersignificação de objetos e da corporalidade em si. Esse filme em particular pega talvez num dos elementos mais dramáticos do corpo, que é a visão, né? É uma personagem que vai não vou falar muito sobre o filme, porque a gente sempre causa um certo atrapalha a fruição, mas enfim, é pra gente, como questão para a gente discutir no final, como é que o drama do filme se expressa no corpo dos personagens. Uma questão para a gente discutir depois do filme. Boa sessão.
Tem um botãozinho. Pronto. Está funcionando. Está funcionando agora. Bom, eu estou com o sinal aqui. Bom, primeira coisa que eu acho que é legal a gente começar, como o mês passado teve já uma aula sobre cinema e corpo, mas essa é a primeira desse ciclo, né? Então, eu acho que é legal a gente pensar um pouco no tema cinema e corpo, né? Que é um tema bastante contemporâneo e que tem a ver com uma certa valorização pós-estruturalista, vamos dizer assim, dos aspectos mais ligados à emoção, né? Quer dizer, durante muito tempo a crítica de cinema, os estudos de cinema e mesmo as ciências sociais, as humanidades, pensaram um pouco a questão das emoções, quer dizer, em favor da crítica mais ideológica, de uma aproximação mais de conteúdo, se pensou pouco no envolvimento propriamente dito, nas emoções, e a temática do corpo, como uma temática que emerge na antropologia e emerge também nos estudos de cinema, tem a ver um pouco com a intenção de entender a questão, enfim, de não fugir da questão da emoção, da magia, e esse é um tema privilegiado no filme. Quer dizer, o filme está o tempo inteiro jogando com a personagem no seu mundo cotidiano de operária americana, num subúrbio americano, né, uma operária tcheca, imigrante, numa vida bastante dura, né, ficando cega, e o universo que ela conhece muito bem do cinema musical, da dança, e em muitos momentos, em momentos chaves do filme, ela escapa para esse universo, né? Então o filme está o tempo inteiro, ao mesmo tempo que contando a história da personagem, né, da Selma, ele está também contando a história, também está refletindo sobre o próprio fazer cinematográfico e o próprio viver o cinema, né? O cinema do ponto de vista de quem assiste ao cinema, de quem conhece e vive o cinema da perspectiva de quem gostaria de estar naquele universo, né? E é interessante que a passagem de um mundo para o outro se dá sem muitos rompimentos, embora o tratamento seja diferente no universo imaginário, né, dela e no universo do dia a dia, do cotidiano dela. Não tem, quer dizer, a música começa e é ela que dá o tom de que a gente está passando para esse outro universo. Então, enfim, o filme está, então, ao mesmo tempo, contando essa história e contando de maneira também contar a história da relação do público com o filme, né, ou com o cinema, né, enfim, esse é o ponto. O ponto da questão do corpo, que eu acho que é muito sensível nesse filme, é a partir da própria questão da cegueira. Enfim, a visão é um tema bastante caro ao melodrama. Eu acho que pensar a questão do melodrama, como o Lars von Trier pensa, como o Almodóvar pensa, como o Fassbinder pensa, quer dizer, uma série de cineastas que se realizam nos anos 70, 80, 90 e até hoje, tem uma aproximação das convenções do melodrama que se diferenciam bastante do universo do cinema clássico ao qual o filme está se referindo quando ele está tratando dos filmes musicais, né? Então, aqui o Lars von Trier está se referindo
a esse universo, jogando um pouco nos limites das convenções do melodrama, que eu estou aqui usando numa concepção bastante ampla, mais como um modo melodramático do que como um gênero propriamente dito, né? E tratar do melodrama está dentro do mesmo universo temático que tratar do corpo. Quer dizer, quando eu estou vinculando a temática do corpo a um momento pós-estruturalista em que se busca entender e não fugir da dimensão mais sensível e mais emotiva, né, do cinema, o melodrama também está ligado com isso. Quer dizer, o melodrama durante muito tempo também foi desprezado enquanto objeto de crítica e enquanto mesmo objeto de realização, considerado como um gênero menor, né? Dos anos 70 e 80 já há toda uma reelaboração desse modo de ver, muito a partir do trabalho do Peter Brooks, que é um crítico literário, que escreveu um livro que chama A Imaginação Melodramática, onde ele vai analisar obras literárias tidas muito como realistas, e, no entanto, ele vai mostrar como há convenções que vêm do melodrama visto como forma teatral do fim do século XIX, e como algumas convenções vão migrando e migram para essa literatura. O Peter Brooks foi menos lido e repercutiu menos no campo literário do que no campo dos estudos de cinema, onde ele estimulou uma crítica que justamente vai abordar esse universo do melodrama, reconhecendo como um universo do sensível e um universo bastante plural, se entendido não como gênero, então vai além dos filmes de família feitos para mulher pela Hollywood clássica, mas uma conceituação que vai além dessa e perpassa toda a cinematografia em diversos períodos, em diversos gêneros e muitos autores. E que seria esse melodrama? O melodrama é um gênero que a gente às vezes tende a ver de uma maneira simplista como as histórias dramalhonas que opõem o bem e o mal, que não admitem ambiguidade nenhuma, e que se dá no plano da moral, né? Enfim, há maneiras mais esquemáticas e menos esquemáticas de se pensar essas convenções. E o Lars von Trier, eu acho que dá um exemplo bastante interessante de como se brinca nos limites do gênero, né? Se brinca com os limites do gênero, inclusive. Então, é um gênero do excesso, da moral, quer dizer, se discute princípios morais, né? As ações não se movem por... há sempre um princípio que é como se fosse um princípio que paira acima, transcendental, que define o rumo dos acontecimentos, então, e que vitimiza o protagonista, né? A personagem da Selma é uma vítima, né? E ela parece uma vítima das coisas que vão acontecendo, meio que por acaso, meio por coincidência, é a providência que joga contra ela, né? Então, a gente vai acompanhando a cegueira dela que vai aumentando, e aí uma outra característica do melodrama de que existe um princípio transcendental que se manifesta, e as emoções as emoções são super aumentadas, né? E elas se situam em objetos, né? Então o óculos é um objeto privilegiado disso, de significado,
né? Quando o Jeff descobre que ela é cega, enfim, num lugar que já é assim, um ponto de equilíbrio, né? Ela está pressionada entre um trem que passa e numa ponte, enfim, tem um rio embaixo, ela está ali naquela altura, naquele limite, e ela no imaginário dela, ela joga o óculos, né? No momento em que ele descobre que ela é cega, né? E, então, o óculos aí, ele condensa vários significados e condensa a tensão entre ela e o mundo. Quer dizer, ela cega vive num mundo imaginário, que a partir de sons, né, e o som é uma dimensão também bastante significativa no melodrama, o som, o corpo, objetos, cada um desses elementos são elementos externos ao personagem, em oposição a dramas íntimos, né? A gente não vê dramas íntimos, a gente vê uma personagem que tem uma determinação muito forte, que é pagar uma operação para o filho, né? Então tem a questão da maternidade, que é fundamental, é ela que move o motor principal da trama é esse, né? Ela não move 1 milímetro do lado, ela não se deixa apaixonar, ela tem aquela determinação, ela mata até para isso, né? Enfim, então a personagem, a gente conhece ela pelas características externas a ela, né? Ela não enxerga, ela tem aquele óculos grosso, ela tem aquele cabelo desalinhado, ela fala com sotaque, o inglês com sotaque, ela é uma operária distraída, né? Então são esses elementos, e os elementos sonoros detonam processos, né? Então é o som que estimula a imaginação dela e ela pula do universo cotidiano dela para o universo fantástico no interior do filme. E a narrativa musical, nessa mesma sequência que eu estava contando, que eu acho que é uma sequência bem importante no filme, é um momento onde o filme muda de rumo, né? Quando ela está lá naquela ponte e ela canta aquela música que ela já viu tudo. A música em si é uma narrativa, ajuda a narrar a história, antecipa já o que vai acontecer. Ela canta, ela já viu tudo, ela já viu o melhor amigo matar o amigo, ela já viu uma série de coisas. As coisas que ela já viu são as coisas que a gente vai ver em seguida, né? E a visão, assim, as coisas, esses elementos que eu estou dizendo, são elementos que funcionam, são elementos externos enfim, não se trata do psicológico do personagem, mas se trata do próprio corpo do personagem. O personagem incorpora literalmente as questões de que o filme está tratando, né? Então, ela é uma estrangeira nos Estados Unidos buscando salvar o filho da cegueira, né? A cegueira é uma metáfora bastante literal para uma pessoa que tudo nela é um pouco, eu acho que, e aí tem uma dimensão irônica do filme, né? É um pouco implausível, né? Não plausível. Ela aquela figura quase cega trabalhando naquela máquina. A figura do Jeff, que é um apaixonado que está sempre ali para ajudar e ela nunca se envolve. Ela parece um OVNI naquela cidade, né? Inclusive o contraste com a Catherine Deneuve é muito interessante, porque a Bjork é pequenininha, feinha, né, desgrenhada, e meio que ela tem um ar infantil, que é um outro elemento, né? E que está expresso no corpo também, na caracterização do personagem, né?
no jeito que ela anda, no jeito que ela canta, no jeito que ela... Quando o cara que ensaia no teatro fala, mas ela não dança direito, ela se mexe de um jeito esquisito, ela é toda esquisita, e a esquisitice dela está expressa no corpo dela, né? Assim, enfim, o corpo é uma dimensão da narrativa do filme que expressa esses elementos de maneira bastante explícita, né? Ela é frágil, ao mesmo tempo ela é obstinada, né? Ela é super honesta, ao mesmo tempo ela tem um ar de meio bobo, porque ela parece meio assim, né? Enfim, ela mata porque ele pede para ela matar, mas ele tinha roubado o dinheiro dela, e ela se enrola e ela não conta até o final, porque ela é leal, né? Então tem um princípio moral que guia ela, e ela é implacável nesse princípio moral, mesmo que isso signifique que ela está se enredando, né? E isso também tem um elemento de implausibilidade aí, né? Enfim, eu estou falando bastante, mas eu queria também que vocês falassem. Alguém quer fazer algum comentário? O filme do mês passado foi o Almodóvar, Fale com Ela, que também é um melodrama. Também é um exemplo, pode ser entendido nessa chave que eu estou discutindo aqui. Também é um cineasta contemporâneo que reelabora as convenções do melodrama, enfim, trabalhando ironicamente nos limites. E ali o corpo é quase que inerte, né? Um corpo inerte sendo manipulado ali. Fala. Tem uma dimensão no filme entre o cotidiano e o musical que se expressa corporalmente, né, na personagem da Selma. Então, quando ela está num momento de muita tensão, de muito conflito, como se fosse uma fuga, ela vai para essa outra realidade musical, digamos assim, né? E ele trabalha muito bem essa questão corporal, né? Porque ela está mal, desgrenhada, confusa, ou não consegue andar. Né? Ela está trazendo todos esses elementos da estranheza dela, e quando ela passa pro... ela se alinha, né? É aquele corpo altivo, é um corpo que dança, é um corpo que canta, é um corpo perfeito, é uma realidade paralela perfeita, que justifica, inclusive, as atitudes dela, né? Quer dizer, se não faz sentido no cotidiano, ela ter matado, ela ter... no musical, né, tem aquela parte que ela está andando ali no Rio, saindo do assassinato, eles falam, não, você fez o que você tinha que fazer, enfim. Isso eu achei muito interessante. Não sei exatamente como, mas me chamou muita atenção. Eu acho que você pegou muito bem, porque assim, o universo do musical, né, da ficção dentro do filme, é um universo onde tudo está estruturado, inclusive a câmera é mais estável, né? Enquanto que no universo dela, a câmera é muito instável, né? Isso é um elemento estilístico, enfim, muito característico do Lars von Trier, que, enfim, como todo mundo sabe, autor do Manifesto do Dogma 95, e um dos elementos desse manifesto, que é um manifesto a favor de um cinema anti-espetacular, justamente, né? Um cinema da câmera na mão, né? De uma ideia na cabeça, a câmera na mão, para citar o mote do Glauber Rocha, que o Dogma recoloca, né, em 95, já com a câmera digital. Enfim, o universo do cotidiano dela é um universo muito instável, e a câmera ajuda a dar essa sensação de instabilidade,
né? Quer dizer, ela é uma cega andando num universo que chega a causar um pouco de enjoo até na gente, de tão instável que é esse universo, né? Então, eu acho que tem um elemento aí que é muito interessante, que é que essa câmera tão instável, ela como que realça a instabilidade, a insegurança, né, do universo da narrativa e, de certa maneira, é uma câmera que envolve os espectadores dentro dessa instabilidade. É uma maneira muito interessante de envolver a audiência dentro, é como se o universo narrativo se estendesse para fora da sala através dessa, e a gente experimentasse essa instabilidade dela. Enquanto que, então, o que o filme, de uma certa maneira, sugere é que no universo do cinema clássico, espetacular, do musical, a estabilidade é mais, enfim, nesse universo ela reina, né? Enquanto que no universo do cotidiano você não consegue dar conta de maneira tão ordenada. É a desordem mesmo que impera, né? Tem um fato que eu achei que é bem atual, assim, mais no começo do filme, quando ela ainda não estava completamente cega, da questão mesmo da bicicleta do filho, né? De como ela é uma pessoa vindo de fora, assim, essa é a minha opinião pessoal, assim, uma pessoa vindo de fora, dando a bicicleta pro filho dela, e o filho dela é ansioso para ter a bicicleta, como isso diminui ela, né, perante as pessoas que estão dando. Às vezes a pessoa está dando de coração, mas como diminui a mãe nesse momento, né? De sua mãe quanto o filho. E aí, quando ela vê o filho na bicicleta, quando ela sabe que o filho está andando de bicicleta, quando vê ele em movimento, parece que aquilo sobe, né? Parece que ela, tipo, quando vê ele em movimento, fica mais calma, assim, tranquila e engole meio que orgulho, assim, né? Não engole orgulho, mas é que eu imagino como ela deve ter se sentido menor nesse momento, né? Como que eu fiz um movimento. Ao mesmo tempo é uma solidariedade dos outros com ela, né? No sentido de... Eu como ela deve ter se sentido diminuída, assim, no momento que viu o filho querendo a bicicleta e... Mas ela era dura, né? Eu acho que essa coisa é para mostrar muito como ela era obstinada, ela tinha uma obstinação, ela precisava juntar dinheiro para fazer a operação dele. E ela, por mais que isso signifique ser super mãe, ela não vai abrir mão de nada para isso, nem da bicicleta. Agora, o que é interessante é que eu acho que é o que você está notando, é que tem uma solidariedade com ela no filme, que essa é bem implausível, porque ela essa personagem, parece mais infantil que o filho, né? Ela é frágil o tempo inteiro, ela vai perdendo a visão, ela não consegue andar na linha do trem, né? Então você vê que essa fragilidade vai se manifestando no próprio corpo dela, né? Quer dizer, ela vai tateando, ela anda tateando, ela não enxerga. Quando ela vai trabalhar à noite, ela acha que está mais escuro, né? Quer dizer, ela tem uma sensibilidade para a luz além. Então, ela é uma personagem hipersensível e essa hipersensibilidade dela se expressa nesse jeito infantil, desgrenhado, né? E fantasioso, né? E o sorriso dela é muito isso, né? Ela não importa o que aconteça, ela está sorrindo o tempo inteiro, né? Está sorrindo o tempo inteiro. O único momento que ela perde a calma é um pouco antes de morrer, e aí ela logo recupera quando ela sabe que ela enfim, se dá conta de que o objetivo está conquistado, né? Então tem uma ironia aí também com o herói do cinema clássico, que é um herói obstinado, que tem um objetivo, que vai até o fim, conquistando. Só que aqui é uma heroína feminina e que termina enforcada, né? Assim,
quando eu digo que está brincando nos limites do melodrama, no melodrama, o melodrama em geral tem um final feliz. Quer dizer, aqui são alguns elementos misturados com outros elementos, né? Vamos dizer assim. Ela é profundamente irônico ao você condenar a forca uma pessoa que é cega e que é frágil daquela maneira como ela é, né? Quer dizer, uma coisa que expõe ao ridículo um sistema que é capaz de... E, por outro lado, o vilão é um policial. O policial é o vilão, é o homem grande, branco, loiro, né? Enfim, que deveria ser a justiça, e ela que é a frágil, a cega, a mulher, mãe, solteira, enfim, sozinha, estrangeira, o auge da fragilidade que morre enforcado daquele jeito ultra violento, né? Aquela menina colocou um pouquinho, você também estava falando, mas o olho, né? Então é isso, como você colocou muito bem, a visão, o cinema, ainda mais esse tipo de cinema, ele passa necessariamente pela visão. É o que lhe falta, é o que a falta que faz mais forte. Então é curioso, quando você estava descrevendo aí também, a gente, né, vendo essas debilidades todas, que aí eu acho que cria com a gente também, com o público. O riso dela realmente, né, aquela boquinha quase excepcional também. Não é um riso regular, é o riso de uma pessoa, né, ela não tem tono, sabe? Né, tem uma composição do personagem muito sofisticada, a mão dela é ruindinha, ela aponta assim com os dedos, sem uma mão muito fina, uma mão durinha, assim, né? Assim, parece que ela não tem aquele trato fino. Então, mas assim, eu estou falando disso que também são traços de debilidade mesmo, né? Por um lado, ela se expressa na debilidade, é quase como se a potência dela está num outro lugar, e a debilidade cria também a potência, né? Eu enrolei aqui na hora de terminar, mas é mais ou menos isso, são duas estruturas, né? E a falta é o que possibilita a potência, e na falta a gente vê a infantilidade. Interessante isso que você está falando, porque a falta de visão é um elemento que essa fragilidade dela desperta a solidariedade dos outros. Então, nesse sentido, é uma força que ela tem, né? Tanto que você vê que ela é até a carcereira, né, do lado dela. Fala. Com relação a corpo, né, principalmente na hora que ela estava sendo entregue ao policial, diversas vezes o diretor lá do teatro criticava a postura dela, o jeito dela, como ela se expressava, falava, e ao mesmo tempo para ela o que ele verbalizava que era que estava muito bom, estava muito lindo. Então, quer dizer, o corpo o tempo todo mostrando a vontade dela de sair, mas o que se verbaliza no filme é outra coisa, mostrando essa contradição do que a gente mostra e fala com o corpo e do que a gente realmente fala com a voz, né, com a palavra, que é justamente uma oposição. Eu acho que é mais na direção do que a Beth comentou também, mas retomando um pouco a questão desse diálogo corporal que se estabelece, que é tão forte, acho que a arte tem esse poder de nos mostrar, e talvez o cinema de uma forma especial, né, que essa linguagem é como um convite, né, um convite para viver um drama junto, né. Então, assim, o que a gente vê na tela não é uma pessoa que sofre, a gente vê o sofrimento, né? Não é uma pessoa com raiva, a gente vê a raiva. E para nós esse ver a raiva é viver junto, né? Porque a gente, quando a personagem diz, olha, eu não aguento mais, eu quero morrer, né?
É quase a gente aqui, tipo, ai, acaba, morre de uma vez, eu não aguento. Estou morrendo junto, né? Morre. E aí, assim, acho que isso é uma questão muito cara para nós, porque, veja, um dos motivos que nós não temos muitos alunos da educação física aqui hoje é porque hoje tem um jogo do Brasil contra a Argentina. Estão todos lá sofrendo junto, né? Então, assim, esse sofrimento, né? Eles estão jogando junto, a gente sempre diz, né? O 13º jogador, né? E essa comunicação, essa força é algo que não é tão reconhecido na nossa área em especial. Né? Eu acho que a arte nos ajuda a pensar isso. Eu gostaria de dizer. Eu acho que você pegou muito bem aí essa questão da moral mesmo, que é isso que é o elemento principal do melodrama. Quer dizer, não é tanto a personalidade desta aqui, mas estamos falando da cegueira de valores de honestidade, de maternidade, né? De uma pessoa íntegra, né? Completamente íntegra, tão íntegra, só a cegueira é capaz de permitir que a pessoa seja tão íntegra, porque ela vive tão no universo dela, que ela não enxerga o que está rolando em volta, né? É isso que possibilita que ela seja tão íntegra, né? Então é justamente isso é o melodrama. Quer dizer, você está tratando de princípios morais e não de personalidades, enfim, de dramas psicológicos, né? E esses princípios morais são esses elementos, né? Quer dizer, ela encarna, são princípios que encarnam no corpo da personagem. Enfim, então acho que você está pegando muito bem. É esse elemento que, enfim, nem sempre a crítica de arte presta atenção nesses elementos, que eu acho que essa que é a ideia desse... Enfim, o tema puxa para pensar nessa direção, né? Fala. Eu vou, assim, pensei em várias coisas em relação... Posso até sair um pouco da discussão que a gente está tendo, mas é que eu gostei de alguns pontos assim, que eu achei interessante falar, tentar falar, porque eu me confundi, né? Pode falar. Então, o que eu achei bacana, assim, pelo menos o que eu percebi, é essa amostra do elemento dionísico da dança, assim, dessa transcendência da dança, essa capacidade de transcendência da dança, assim, né? Da dança musical, né, que seria o complemento, assim. E aí que leva ela para um mundo que não é o mundo dela, assim, pelo menos eu não vi assim, como se tipo, levasse ela para um outro mundo que seja o mundo dela, mas não, eu acho que tipo, o mundo das relações que ela criava, assim, que não é um mundo que ela achava perfeito, mas é um mundo no mundo que ela acreditava, assim, de mesmo por exemplo, né, mesmo o Bill ainda ter traído ela, ter roubado ela, ele ainda era o amigo dela, então ela ainda confiava nele. Ele mesmo no musical, ele ainda confortava ela, né, na dança, ele perdoava ela, assim, ao mesmo tempo que ele havia pedido para ela ter matado ele, assim. Então, um ponto assim, que eu achei bacana também, que no musical ela se mostrava assim, livre dos personagens que a gente cria assim, né, no mundo, assim, para talvez se defender, os personagens que ela criou assim, para se defender da vida dura, assim, né, que você vê que em alguns os momentos que ela se mostra frágil na vida real, ela não é tão frágil assim no musical. A cegueira dela não é um problema para ela dançar na hora que ela estava dançando no trem, sabe? Mesmo a gente vendo, a gente tem medo de dançar em cima de um trem. Para ela não, mesmo cega, ela ainda era forte para aquilo, assim.
Em outros momentos ela era frágil, né? Por exemplo, na hora que ela foi forte de matar e né, sofrer tudo aquilo, quando ela estava no musical em relação àquela cena, ela era frágil. O Bill precisava perdoar ela, o Bill precisava confortar ela daquilo que estava acontecendo. O filho dela, ela tinha a aprovação do filho dela de que ela estava fazendo a coisa certa. Assim. Então, esses são alguns elementos que eu achei bacana falar, assim, que é essa transcendência da dança mesmo, assim, que me encantou muito. Assim. Eu acho que é muito bem pensado, assim, porque ela realmente quando ela entra no imaginário dançante, né, todo o universo dela está mais estruturado. Né? O corpo dela tem uma energia, ela tem uma retidão, uma capacidade de movimento, enfim, que realmente transcende aquela pequenez da vida dela, cotidiana. Né? Então, eu acho que realmente, quer dizer, tanto o filme como inspiração, ela vai ao cinema, ela fica olhando aqueles musicais, sentindo ali. Inclusive, é muito bonito isso em termos de você pensar na deficiência visual, né? Aquela sequência que a Kevin faz na mão, quer dizer, ela sente no corpo o que é aquela dança, né, que está no plano das imagens. E realmente a força dela vem dessa capacidade dela se transportar para esse universo. Né? É esse transportar que é muito imaginário, né, porque ela tenta fazer de verdade no teatro, mas ela não consegue. Né? Ela se dá conta de que ela não ia conseguir, de que ela estava perdendo. Então, aí, enfim, esse imaginário, esse escape para o número musical é onde ela encontra forças para manter a obsessão dela na missão de salvar o filho. Né? Mas tem uma grande contradição, né? O negócio do quem é forte e quem é fraco. Na realidade, ela não é frágil. Ela é forte pra caramba. Frágil é o cara. O cara, na realidade, fica assim, porque ela vai comprar, ela quer o sofá, eu tenho que não perder a casa e tal. E ela vai determinar até o final. Eu acho que a questão da visão e da audição, ela vai perdendo a visão, mas para ela continuar tendo um sentido, ela substitui por outro sentido físico. Ela só consegue continuar porque ela escuta ainda. Tanto que ela vai para a cela, a Carcereira sacou bem, né? Ela não aguentava o silêncio. Se eu fizer o barulho, ela vai. Quando chegou no total silêncio, ela se desesperou. Eu acho que é uma coisa muito legal do filme, uma outra coisa, eu acho que é a tomada de cena. Né? O íntimo vai para o close. O coletivo, o para onde ela foge, vai para o plano geral. É o tempo todo assim, né? Isso que te dá essa sensação de inquietude, né? Você fica meio vai e volta, dá enjoo mesmo. É um negócio meio assim. Eu queria falar da educação física também. Quando a gente inverte o olhar, para a gente é super interessante ver aqui ouvir você falar. Você está falando me ouvindo? É só pela gravação. Então, quando a gente inverte o olhar, né, quando a gente olha do corpo para o cinema, em vez do cinema para o corpo, é super interessante essa colocação que você fez. Eu não imaginava melodrama, eu entendo, né, apesar de ser uma frequentadora de cinema, eu entendo dessas questões. Mas se a gente inverte o olhar e pensa no corpo, teve um momento que você falou assim, esse corpo representa a narrativa. Para a gente que estuda as influências sociais sobre o corpo, né, a influência dos discursos, a gente tem um olhar que pode pensar que, na verdade, esse corpo constitui essa narrativa em muitos momentos. Então, esse corpo dela, a gente chama que tem um uso muito utilitário, né? Então, ela tinha um objetivo, o tempo inteiro ela trabalha, ela nega todo o resto da corporidade dela, que ele é um corpo só destinado ao trabalho. Então, ela não tinha vida sexual, ela não tinha
Nada, nenhum prazer. E o prazer dela, por outro lado, ela dança. Essa catarse que a gente sabe que pratica uma atividade física por prazer, ou como espectador, ou, né, os meninos que hoje não estão aqui, que estão no jogo, porque a gente tem essa catarse coletiva da gente que é esse uso da corporeidade, né? E se você pensar nos grandes momentos de estresse dela, ela recorreu a essas questões corporais. Então, na fuga, quando ela estava em excesso de trabalho, ela pensava no ritmo, mas ela sempre se pensava dançando. Não era o ritmo só pela música, diferente do cara que é um músico e fala assim, eu estou aqui ouvindo essa música, não. Ela estava sempre dançando em função daquele ritmo. Quando ela morre, quando ela vai ser enforcada, que coloca um saco na cabeça dela, não posso respirar, ela vai morrer. Fica 5 segundos sem respirar, beleza. E quando o cara pergunta para ela, por que você teve esse filho? Ela responde, porque eu queria ter um bebê nos braços. Então, é o tempo inteiro a corporeidade também fazendo essa retroalimentação da narrativa. Então, a gente olha por outro lado e é super interessante. Eu acho que eu não fui muito claro. Eu acho que era exatamente isso que eu estava querendo dizer. Como o corpo, ele tem essa importância como motor mesmo da narrativa. E é isso muito forte no melodrama. E a questão da visão é especialmente, né? Quer dizer, porque o melodrama tem uma coisa assim de que tudo é hipersignificante. As coisas não são tão verbalizadas. Tudo é muito metafórico, tudo é muito carregado de sentido. E nesse universo em que as coisas não são tão verbais, as coisas não são explicáveis. Então, é diferente do realismo, onde você explica as coisas, você encontra explicações. Aqui não, tem uma dimensão mais mística, mais transcendente mesmo, em que não se trata de explicar, se trata de expressar, né? Então, como se trata de um universo expressivo, o corpo é fundamental. E aí a visão é muito significante também. Quer dizer, você sem visão, você está no escuro, né? Em português chama dançando no escuro, em inglês chama dancer in the dark, quer dizer, a bailarina, a dançarina no escuro, né? Que é mais forte ainda, né? Porque a cegueira dela é uma metáfora para a falta de perspectiva dela, enquanto uma operária, uma imigrante tcheca com um filho. Quer dizer, tem toda uma distância entre ela e o universo em volta, ela não tem nada a ver com aquelas pessoas. Quer dizer, a amiga dela, Catherine Deneuve, ela não tem, você olha aquilo ali e não junta uma coisa com a outra, né? Então, eu acho que... Pode ser uma metáfora para a negação do corpo também, só usa de um jeito que vai perdendo a visão pro resto. Vai perdendo, exatamente, pode. Agora, tem um outro elemento que a Rosana falou, que acho que tem a ver, é a coisa dos homens, que eu acho que é interessante de pensar também. Os homens, quer dizer, ela tem essa cegueira que, de um lado, é uma fragilidade e uma metáfora para essa falta de perspectiva, né? Enfim, ela vem em busca de um sonho que é uma operação, quer dizer, então tem uma dimensão, tem a dimensão social e política, também está presente. E você também consegue tratar dela, e como o corpo, de certa forma, também está metaforizando esses elementos, né? Então, como tcheca, que vem do mundo socialista para o mundo capitalista, para o sonho da operação, tem uma coisa da tecnologia, que está associada ao dinheiro e a tecnologia, que estão associados ao mundo americano, capitalista, onde, enfim, ela trabalhando, dando duro ali, ela conseguiria. Então, tem esse sonho que não é correspondente ao sonho americano, que não é um sonho de consumo, mas é um sonho de realização que se frustra, né? Então, a cegueira tem um pouco dessa... Se frustra num certo sentido, no outro o filho vai em frente. Mas tem um elemento de gênero que é interessante, que é uma inversão também, se você for pensar, que os homens são os babacas, quer dizer, um é um total policial
social é o oposto do protagonista masculino que realiza as coisas e que defende. Ele é o grande fracassado e o grande vilão. E o Jeff, que é aquele eterno apaixonado, parece um anjo da guarda, assim, completamente querendo tocar e não consegue, né? Então, tem um elemento aí também bastante interessante de uma inversão, né? As mulheres é que têm uma força aí. Essa é uma característica dos filmes do Lado B, mas os personagens já ondas do destino, Manda e a Nicole Kidman, o Dogville, Os Idiotas, né? Parece que sempre há um sacrifício. Melancolia não vi ainda, mas e parece que é um sacrifício sobre-humano, quase extra-humano, né? Como você diz, não tem uma justificativa, não mergulhar cego numa causa, independentemente das razões que possam vir a justificar. Parece Cristo, assim, que no momento em que ele poderia dizer, não, eu sou culpado, vocês dizem que são, mas nesse instante é que eu perdoo. Né? No momento de potência, quando você consegue perdoar o vilão, ou você é vítima e você perdoa ao mesmo tempo. Né? Então é fascinante. Onda do Destino também é a personagem que se sacrifica, se prostituindo, mas ela não conta para ninguém. Né? E Os Idiotas também, aquela personagem que segue aparentemente gratuitamente, mas não, ela tinha uma razão que era o autopunir-se, porque, enfim, tinha perdido o filho e, porventura, teria sido culpa dela, etc. Né? Enfim, esses personagens matam a gente, né? Eu acho que essa tem a ver, assim, o melodrama também é sempre associado à mulher, né? Sempre foi considerado um gênero feminino. E ele tá retrabalhando isso, mas tem a ver essa coisa, a mulher meio depositária da emoção, e ele tem essas são mulheres fortes, né? São mulheres íntegras, né? Tem uma coisa assim, né? Moral forte. E parece que o universo masculino é mais decadente. Só uma pergunta, mas ela não carrega só a moral forte, ela carrega uma grande culpa, né? Ela cedeu ao prazer do corpo de ter o filho, do teólogo, e a partir daí tudo se estruturou na vida dela, porque ela sabia que ela tinha uma fraqueza que ela podia transmitir a esse descendente, mas o corpo dela, a vontade corporal dela foi mais forte de sentir o próprio filho no colo. Esse pequeno prazer trouxe toda a desgraça dela e ela não queria transferir isso para essa pessoa que ela eventualmente botou no mundo. Né? Então, eu acho que o que move o filme é mais uma culpa do que alguma coisa mais obstinada, tão certa. Ela quer tratar da culpa dela. Pelo menos é isso que me passa. Eu acho que você pode ver assim, eu acho que são várias coisas juntas. Eu acho que tem esse elemento de culpa, mas tem um elemento também de maternidade, de querer salvar o filho, de não querer que o filho passe pela mesma coisa que ela passou, né? Eu acho que tem as duas coisas, são duas forças morais, são dois elementos. O corpo salvando quando ela está dançando, né? Então o corpo puniu, mas o corpo salva na mente dela. Na mente dela é impressionante, né? Tem um poder de centrar, assim, né? De apaziguar, e ao mesmo tempo de dar força para continuar. Uma coisa que eu acho que eu notei, que talvez foi uma intenção do diretor, talvez pelo momento, na época que se passou o filme, foi meio que dar uma cutucada no modelo americano de vida, no conceito de felicidade. Querendo ou não, tudo aconteceu por causa de um status de uma família, por causa de um sofá que a mulher queria, por causa de um egoísmo dele querer que o problema dele é mais importante que o da família ao lado. Tanto que para aquela família americana, a felicidade do menino era uma bicicleta. Para a mãe, que vinha com outra cultura, era ele poder enxergar, ela tem que trabalhar muito para que futuramente ele possa enxergar.
E ela tem um valor muito forte, de que aquilo é mais forte do que bicicleta, do que qualquer... E tem uma coisa já, quer dizer, no ano 2000 tem uma coisa já de uma decadência americana muito forte, né? Ele tem elementos que ele já mostra, em Dogville é mais explícito, né, ainda, mas ele mostra a bandeira americana ali, aquele personagem Bill, que é um policial com aquela farda azul, andando com aquele carro de polícia, quer dizer, é uma coisa muito americana. E o universo dos musicais para onde ela viaja, né? Quer dizer, ela é uma tcheca que conhecia esses musicais todos, né? Então ela tem uma ideia do que seria a vida americana a partir dos musicais. Os musicais, quer dizer, é o cinema que transmite uma sensação, né? E transmite um modo de ser, é um cinema que vai além da tela. E o filme está dialogando com a constatação de que esse cinema vai além da tela. E a sociedade americana se expressa também por esse cinema, né? Então, também com a classe alta, né? Uma crítica muito grande, né? Classe dominante, né? Sim, sem dúvida. E é também uma coisa, como ele nunca foi para os Estados Unidos, é uma crítica aos Estados Unidos que ele também conhece através dos filmes, né? Então é muito interessante nessa metalinguagem, assim, como está cheio de níveis. Então todos esses níveis estão no filme, e isso que é muito interessante também, como o filme tem uma densidade que é capaz de permitir todas essas leituras, né? E tudo isso está lá, quer dizer, são vários níveis que estão lá, sem dúvida. Tem uma fala que eu acho que é interessante, que eu acho que não foi à toa que foi posta, que acho que dentro da fábrica... se eu não me engano, o chefe dela chega a falar: vocês gostam de dividir tudo, vocês acham isso mais legal? Ela simplesmente fala: acho. Que é uma cutucada, né, nisso. Pra gente não, pra gente o mais legal é eu ter mais que você, e pra ela isso é normal, todos têm que dividir. Não, e o próprio fato de que ela não trai o outro que traiu ela, né, quer dizer, é um código diferente de comportamento, né? Eu acho que sublinha isso muito claramente. E depois... Na hora do julgamento fica claríssimo. Na hora do julgamento tem tudo alinhavado didaticamente, como convém ao meu sistematiza tudo, pega todos esses elementos que foram sendo pensados ao longo do filme, meio como se fossem assim, muito por acaso, e aí eles fazem sentido